Bom pessoal, então como prometido, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a casinha de botão à mão, tá? Então olha, eu fiz aqui a marcação, essa marcação aqui, eu deixei aqui 4 centímetros, depois a distância do botão, ela tem aproximadamente, não né, ela tem 1,5 centímetro, depois 4 centímetros, depois 1,5 centímetro, 4 centímetros, 1,5 centímetro e assim sucessivamente, tá? É claro que isso vai variar de acordo com a quantidade de botão e quantos botões você irá colocar na camisa, né? Mas hoje eu vou ensinar só o ponto mesmo, como utilizar o ponto caseado para fazer a casinha de botão. Bom, primeiro você tem que ter um desmanchador de barra para abrir a casinha do botão. Aqui o tecido ele tem que estar dobrado, entretelado. Eu vou entrar com um desmanchador de barra aqui no primeiro furo, saio, corto, entro de novo, saio no segundo furo e corto. Tá vendo? Então já abre a casinha do botão, olha. Vamos pro próximo. Entro com o desmanchador, dobro o tecidinho, puxo e corto. Entro de novo, saio no segundo da marcaçãozinha e corto. Mesma coisa aqui. Entra no furo, dobra o tecido e corta. Próximo, olha, entro com o desmanchador, saio, dobro o tecido, corto, entro de novo, saio na segunda marcaçãozinha, corto. Bom, estão todas abertas, ó, abri todas as casinhas. É bacana também você já arrematar, tá vendo? Cortar esses excessos de linhas, porque aí pelo menos a hora que você estiver fazendo a casinha de botão, essas linhas não atrapalham vocês fazer o ponto bonitinho. Então ó, já corta essas linhas, ó, tira o excesso de linha, que aí fica bacana, ó. Eu vou usar então uma linha vermelha, contrastante aqui pra gente conseguir enxergar no vídeo. Não tem segredo. A gente vai entrar com a agulha. Então, ó, eu vou fazer o primeiro ponto. Entrei lá na primeira marcaçãozinha, puxo. E faço de novo, no mesmo lugar. A hora que tiver quase fechando, eu passo a agulha por dentro dessa laçadinha. Tá vendo? Então, eu já comecei o primeiro pontinho. A partir daqui agora, o desafio é a gente sempre manter a altura e a largura do ponto para ficar bonitinho, tá? Então, olha, eu tenho aqui, vou entrar agora aqui. E ó, a outra dica para o ponto dar certo é que a linha tem que estar sempre embaixo da agulha. Ó, puxo, dou um apertãozinho e manter essa distância pelo menos aí de 2 milímetros, tá? Ó, que fica bacaninha. Olha, a linha embaixo da agulha, passa, puxa. Como a gente tô trabalhando com 2 linhas, o desafio é que elas ficam todas juntinhas, tá? Então, ó, entro. O desafio, como eu disse, olha, é manter sempre a mesma largura do ponto, pra ficar bonitinho. Ó, linha embaixo da agulha, puxa. Dou um apertãozinho. E procuro manter sempre a mesma largura do ponto, tem tanto a altura quanto a largura.
linha embaixo da agulha. Puxa. Aqui acho que tem aproximadamente a largura de um ponto para o outro, uns 2 milímetros, tá? Não pode fazer também muito apertado e muito distante, né? Mas aí acho que o bacana é cada um criar o seu tipo de ponto. Olha. Sempre vai puxando, ó. Tá? E aí, olha, mais uma vez, a largura do ponto, entro, a linha sempre embaixo da agulha, senão não dá certo. Olha. Puxa. Vai chegando aqui no final, na segunda marcação, eu vou tentar arredondar isso aqui, né, pra ficar bonitinho. Ó, passa ali embaixo da agulha. Eu vou contornando a abertura que eu fiz. Linha embaixo da agulha. Tá? Então a gente vai contornando, ó. Mantendo a mesma distância da largura do ponto para ficar bonitinho. Linha embaixo da agulha. Puxa. Sempre você aprende com os 2 dedos para dar esse puxãozinho, ó. Pra ficar um ponto bacaninho. Agora eu vou fazer o outro lado. É bacana que quando eu começo o outro lado, eu tento fazer que esses pontos ficam um olhando pro outro, bem refletido, olha. Senão fica estranho, né, ó. Então eu vou fazer o próximo ponto, olha. Eu tento pegar na mesma distância que eu fiz do outro lado, ó. É como se tivesse um ponto olhando pro outro. Então eu posso usar minha agulha aí como régua, né, como indicação, ó. Olha lá. Próximo ponto, tento pegar na direção, ó, do outro. Nunca esquecer que a linha é embaixo da agulha, senão é tudo errado. Como eu disse, o desafio da gente trabalhar com linha dupla é você não fazer um nó na linha. Ó. Então, olha, tá vendo? Se eu conseguir manter pelo menos os pontos, um olhando pro outro, bem refletido, né? Fica bacana, fica um ponto bem acabadinho, né? Então olha aqui, eu vou manter a mesma distância, eu vou fazer, ó, ali embaixo da agulha. Puxo, dou um apertãozinho. Linha embaixo da agulha. Sempre eu dou uma puxadinha no ponto. Quando eu puxar, eu coloco um dedo embaixo do outro, assim, ó, e dou um apertão. Pra não enrugar o tecido. E o desafio, como eu disse, é a gente manter
a distância dos pontos dos dois lados. Aqui eu tô fazendo com essa linha contrastante, uma linha de outra cor, pra gente conseguir enxergar no vídeo, senão não dá pra gente ver, né? Então eu vou chegando aqui no final, olha, a ideia é o que eu fiz de um lado, fica igual do outro lado, olha. Tá vendo? Ó. Então eu coloquei aqui, ó, vou colocar mais um pontinho aqui. Ó, linha embaixo da agulha. E é bacana eu sempre manter o mesmo desenho. Se eu fiz a mesma quantidade do ponto que eu fiz de um lado, eu faço do outro, para não ficar aquele ponto esquisito, né? Fica um ponto feio, uma casinha feia, mal feita. Ó, sempre a agulha ali embaixo da agulha. Ó. Puxa o excesso. Então, vou dar mais um pontinho aqui. E esse vai ser o último ponto. Ali embaixo da agulha. Puxa. E aí, para arrematar, o que a gente vai fazer, olha? Chegou aqui o final, e agora, né? Como que eu arremato? A gente vai pegar como fosse dar outro ponto. Vou pegar esse último pontinho. Vou passar aqui entre essa linha, esse ponto que já foi dado, ó, e vou fazer como fosse um outro ponto caseadinho, ó. Faço a agulha entrelaçada, puxo o excesso e de novo, pelo menos 2 vezes. Embaixo da agulha. Passo, puxo, e aí é só cortar. Toma cuidado na hora que vocês for cortar esses fiapinhos, você tá vendo? Vocês vão cortar a linha. Se cortar a linha, aí tem que começar tudo de novo. Tá bom? Bom, então, primeira casinha. E o desafio é você sempre manter a distância dos pontos. Fiz um lado, vamos fazer o outro. Aí, como é uma atividade, acho que é bacana você treinar. Ah, esse ponto acho que não ficou muito largo, ficou muito distante. Vamos deixar ele mais pertinho? Então vamos. Como é atividade, né, exercício de treino aqui, e a gente tá fazendo isso como laboratório, né, como atividade de laboratório, ó. Vamos fazer o ponto um pouquinho mais pertinho do outro. Vamos ver como ficaria. Então, ó, primeiro ponto dado. Então, vamos fazer agora o ponto um pouquinho mais pertinho e um pouquinho mais curtinho. Vamos mudar o design do ponto. Como é um ponto de arremate, né, um ponto de ornamentação, eu acho que é bacana você fazer esse teste antes no retalho, né, pra ver como eu tô fazendo aqui, ó. E o desafio quando a gente trabalha com linha dupla, às vezes ele acontece de dar um nozinho, tá? Mas não entra em pânico. Isso é normal, aí você puxa.
O ponto que tava embaixo ele subiu. Aí cuidado aqui pra cortar, pra não cortar a linha. Esses fiapinhos é bom sempre a gente cortar, que eles acabam atrapalhando na hora que a gente tá fazendo o ponto. E aí, continuando, ó. Então, o desafio agora é fazer esse ponto um pouquinho mais apertadinho. E um pouquinho mais curto. Ó, mais curtinho e mais apertadinho, mais próximo do outro. Puxa sempre. Se eu fizer muito próximo, pode ser que eu não consiga depois do outro lado fazer igual. Então é bacana a gente sempre desafiando. Ó, esses fiapinhos, como eu disse, é sempre bom você cortar eles, que eles acabam atrapalhando. E aí você vai cortar esse corta-linha. Esse corta-linha a gente começa a casinha tudo de novo. Vai puxando sempre a linha. Nunca esquecer que a linha tem que estar embaixo da agulha, hein? Bom, já deu pra perceber que ficou mais delicadinho, né? Eu gostei mais do ponto assim, ó, mais curtinho. Acho que é o desafio para cada um. Ver qual que você mais acha mais bonitinho, qual design de ponto fica mais bonitinho. A técnica é a mesma, é sempre entrar com a agulha, a linha embaixo da agulha, puxando, ó. Ele vai fazendo uns nozinhos e vai apertando. Embaixo da agulha. Ó. Aqui a gente vai chegando no final. Vamos ver se a gente consegue fazer ele redondinho. Ali embaixo da agulha. Mantendo a distância e a altura que eu comecei. Ó. Embaixo da agulha. E é legal de você fazer com uma linha contrastante. Eu sei que o desafio de fazer com a linha contrastante, assim, uma linha mais forte, que fica bem aparente, né? Vai aparecer o ponto. Então, se você não fizer bem feitinho, vai ficar feio. Mas fica bonito também, fica com um ponto de ornamentação, né? O pessoal usa muito esse ponto para fazer arremate em feltro também. Que eu acho super bacana. As nossas vó faziam muito, acho que, se eu não me engano, isso em guardanapo, né? Nossas vozinhas, nossas mães. Agora, quando eu estou retornando, ó, vou voltar do outro lado. Tentar pegar na mesma direção que eu fiz de um lado. Senão vai ficar esquisito, né? Se eu fiz de um lado, de um jeito eu faço, do outro lado eu faço diferente, vai ficar estranho. É bacana eu fazer igual. É desafiador, né? Olha, manter a mesma distância, tentar fazer eles um olhando pro outro agora. O desafio, gente, olha, é sempre
deixar o ponto da mesma largura, sempre ir dando esse puxãozinho. Ó, sempre a linha embaixo da agulha. E agora, olha, sempre quando eu for fazer o próximo ponto, eu procuro, olha, eu posso até usar a agulha, ó, como reguinha, né, como uma régua, para me direcionar com o ponto que está do outro lado, porque senão fica estranho, tá parecendo um dentinho de tubarão depois, né. Bom, deu pra perceber que o ponto menor ficou mais delicado, ficou mais bonitinho, né, do que o ponto maior. É mais difícil de fazer? Sim. Não dá pra fazer isso aqui muito correndo, tem que fazer com mais calma. Mas em tempos de pandemia a gente tem aí o dia todo, né? Então, tranquilo de fazer. Aí aqui, olha, a mesma coisa que eu fiz lá, eu faço aqui. Então cabe mais um ponto aqui, ó. Ali embaixo da agulha. Ó. E aí pra finalizar, eu vou entrar com a minha agulha embaixo do ponto que eu comecei, tá vendo? Então eu entro com a agulha embaixo do ponto. Como eu puxei bastante, então fica difícil de entrar. Mas ó, entra. E aí, olha, você passa a linha na frente da agulha. E aí você desce puxãozinho. E aí você faz um segundo puxãozinho, ou seja, passa de novo a agulha embaixo do ponto. Puxa. Corta. Então aí, se a gente olhar, observar, né, primeiro e segundo, então eu acho que é mais é estética, né, é gosto. Aí eu gosto mais do primeiro que do segundo. Aí você vai, é claro que você tem que manter uma casinha de botão, embora o botão vai ficar sobreposto a casinha, não vai ficar aparecendo tanto, mas é bacana você manter todos iguais, né? As mesmas distâncias. Então aqui ele cria, tá vendo? Uma laçadinha, olha. Ó, que fica aqui dentro. E olha, é uma casinha de botão mesmo. Tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. E aí, o desafio é esse. Curta e compartilha o vídeo lá, segue lá no canal. Sempre quando tiver novidade eu estarei postando lá. Então até a próxima.